Muita gente me pergunta o que é isso que eu carrego nas mãos. E isso já é um hábito muito antigo, já faz mais de 30 anos que eu utilizo isso. Esse objeto chama-se Japamala. Tá? Ele é uma espécie de rosário que surgiu na Índia, no hinduísmo. Tá? Do hinduísmo ele passou para outras religiões como o budismo, o jainismo, tá? E chegou mesmo até aos árabes, né? A absorção para mim veio daí, né? Os árabes absorveram, e até o cristianismo, né? Ou seja, o Masbah dos árabes, ou Tasbih ou Masbah dos árabes e o próprio texto cristão, me parecem, tem origem nesse objeto, né? Tanto para um quanto para outro, né? Tanto os indianos, quanto para os muçulmanos, quanto para os budistas, quanto para os cristãos, a ideia da utilização disso é pronunciar orações ou mantras, que são repetições, tá? Mas com um outro formato, com uma atenção na sincronia entre o pronunciamento do mantra, a sua respiração, tá? E até um movimento. Então, por exemplo, é possível você utilizar um objeto desses numa caminhada, tá? Sincronizando uma inspiração, puxa uma conta, aquela inspiração, né? É o tempo que eu vou levar para pronunciar uma frase, um mantra, uma oração, se você quiser, né? Depois eu começo a expirar, puxo a outra conta, né? E continuo andando, tá? E vou soltando o ar, puxando outra conta e repetindo de novo aquela mesma oração, aquela mesma repetição. E para que serve isso? Serve para você manter a sua mente alerta, serve para você focar, serve para você, né, se lembrar e se exercitar através da respiração, tá? E manter a concentração. E até mesmo aumentar a sua resistência física. Por muitas vezes eu tive que fazer longas caminhadas, tá? E não necessariamente caminhadas porque eu estava me exercitando, mas porque eu tive que me deslocar de um lugar a outro, e longas caminhadas, com temperatura alta, calor, e é o momento em que a sua mente começa a ficar dispersa, fica irritada. Eu vou ter que ir até lá e voltar e tal. Muito bem, tem duas formas de eu fazer essa caminhada. Uma é realmente brigando o tempo inteiro com o sol, com o caminho, com a necessidade de ir até lá, a impossibilidade que eu tenho de dirigir atualmente, e o outro é aproveitar esse tempo para ir desfiando, né, essas contas, controlando a minha respiração, o que acalma a minha mente, né? E, ao mesmo tempo, pronunciando uma fórmula, alguma coisa que seja da minha crença ou da sua, aí é a sua escolha, né? Que vai fazer com que eu me acalme também. O resultado prático é que, geralmente, eu cubro aquela distância me cansando muito menos, porque eu não cobri aquela distância brigando com ela. Através do uso disso, da respiração sincronizada com isso, eu caminhei, fiz o que tinha que fazer e voltei. Claro, vou me cansar fisicamente, mas menos. Por que menos? Porque se eu estou, né, irritado com aquilo, se eu não me acalmo, eu vou caminhar tenso. E que caminhando tenso, eu gasto mais energia. Eu caminho com a mente tensa, eu vou e volto irritado, sou capaz de brigar com alguém no lugar onde eu for, ou na volta, e aí, né, eu perdi energia, perdi tempo da minha vida. Então, a utilização disso, para mim, tá, é essa utilização de lembrança contínua, de manter o meu foco, de tentar manter a minha concentração. Não se iludam, gente, eu não sou um Buda, não sou um monge, não sou um mestre, eu sou um praticante, tá? Mas eu acho que o Zen é assim mesmo, ele não é um fim, ele é um caminho, ele é uma prática constante. Tá? Claro que às vezes eu me perco, claro que às vezes eu não sigo direito as coisas, eu me esqueço, e aí o meu resultado é sempre inferior, né?
ao resultado que eu obtenho quando eu me lembro da utilização dessas coisas. Por curiosidade, ele tem 108 contas, né? As bolas, os enfeites variam se ele é de origem indiana, se é de origem budista, se é budista tibetana, se é budista zen, né? Mas 108 contas, que é a tradicional. Tem várias explicações para isso, uma delas no hinduísmo é que antes de alcançar, né, a sua forma humana, o indivíduo reencarna 108 vezes em outras formas até chegar à forma humana. No budismo, a ideia é que são 108 males do mundo, né? Doença, velhice, a morte, a violência, a fome, o egoísmo, e 108 bênçãos. Para cada mal, né, uma bênção. Na versão muçulmana, o Tasbih, se usa 99 contas, tá? Que são as repetições dos nomes de Alá. Alá teria muitos nomes, mas dos quais 99 os homens conhecem, né? E então seria a pronúncia desses nomes, controlando a respiração, caminhando, é a mesma coisa, tá? Uma curiosidade, os nomes de Deus, no caso, são sempre adjetivos. Então, o misericordioso, todo-poderoso, o vencedor e por aí vai. Tá? E no terço cristão, 50 contas divididas, né, nos mistérios. Tem o terço bizantino também, que tem 100, né, contas, é mais próximo do terço católico, né? E também do terço hindu, e a repetição das orações é curta, né? E o terço ocidental, católico ocidental, com 50 contas. O objetivo de todos eles, no entanto, me parece ter um fundo comum, que é o de você manter a respiração, a concentração, né, a atenção, independente da sua fé religiosa. Eu, pessoalmente, não utilizo por fé budista, até porque o budismo não é necessariamente uma religião, mas por um lembrete constante de procurar manter a prática e a mente alerta.